paz, menina. Irmã Marta. Hoje eu tô correndo. Amém. Eu vou só pegar um copo de água, irmão. Glória a Deus, irmão. Voltei. Eu tô apressada. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu não consegui gravar mais cedo, mas eu estava aqui pensando que parece que eu fiz um negócio com Deus esses dias. Parece até um propósito, sabe? Que eu tenho que terminar e sempre deixando uma palavra para meditação, porque eu pensei em não deixar palavra nenhuma hoje, mas eu digo não, pelo menos uma oração a gente faz. Aqui ainda é 11, mas eu sei que aí já é meia-noite, né? E o Senhor é bom. Eu digo, eu vou correr para dar tempo até meia-noite a gente meditar numa palavra. Mas eu sei que hoje é sábado e muitos irmãos não têm, né, escola dominical por conta dessa pandemia. E eu disse aos irmãos, às vezes a gente vai dormir tão tarde, conversando e fazendo tanta coisa, e por que a gente não pode dormir tarde falando de Jesus? Então Deus é fiel. Eu vou só regular aqui o ventilador, para não... Mas a paz do Senhor para os irmãos, o Senhor é bom, fiel, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Um minuto, irmãos. Eu sempre deixo tudo pronto, mas hoje eu tô... A paz do Senhor, irmão Felipe, atrasada. A paz do Senhor, irmão Valdirã Paz. A paz do Senhor, a irmã Sandra, a Angeli, amém, Angeli, a irmã Lígia, o irmão Juliano,
Eu louvo a Deus porque tem um público que eu só consigo alcançar essa hora, né? Já tem outros que é mais cedo. Então Deus sabe como trabalhar. Porque alguns irmãos que eu estava sentindo falta, agora eu estou aqui vendo. Então, glória a Deus por isso. Deus abençoe, irmãos. Eu tenho certeza que assim como Deus tem falado conosco, todos esses dias o Senhor hoje também vai falar. E assim, da forma como Deus fala com vocês, Deus também fala comigo, através da palavra, irmãos, porque é dele, né? A gente não tem nada, eu não tenho nada, não tenho. Eu costumo falar que se eu operasse milagre, eu operava logo em minha vida, né? Então o dono do milagre é o Senhor, mas eu acredito, eu confio no Deus de milagre. E é por isso que eu falo com convicção, porque eu tenho vivido os milagres dele na minha vida, né? Então, assim, a nossa oração nessas lives não é em vão. Ontem eu vi, foi ontem, eu não vou citar o nome da irmã, mas ela me contou algo que eu fiquei, assim, surpreendida, né? Ela me contando o que Deus fez, né? Que Deus tinha mandado falar com ela aqui e assim, como Deus deu vitória a ela, e não só ela, né? Outra irmã, eu assim, às vezes eu não tenho tempo de dar uma resposta, mas eu tô lendo e assim, eu tenho ficado muito surpreendida pela forma como Deus tem dado resposta aos irmãos. E hoje eu até acordei assim, orando, apresentando vocês ao Senhor, né? E falando a Deus que Ele cumprisse, né? Hoje eu estava orando, dizendo, Senhor, cumpra. O Senhor tem mandado eu falar, a responsabilidade é sua. Então faça, chegue e mostre que o Senhor é Deus. Porque o Senhor não precisa da gente para dar testemunho dele, não é? Ele fala e cumpre com aquilo que ele fala, meu irmão. Então pode ter certeza, se é Deus que tem usado minha boca para profetizar, com certeza, quantos dias que ele vai cumprir, né? Às vezes a gente passa por muitos caminhos espinhosos para aprender a confiar no Senhor, né? Aprender a esperar, sabe? Aprender assim a ter esperança, né? Independente as situações difíceis que a gente passa. A parte do Senhor, Mara, irmã Flor, irmã Rosilda, Deus abençoe a vida de vocês. A Denise, a Emily, a irmã Denise, eu louvo a Deus. E eu tenho certeza que o Senhor nesta noite tem uma palavra para teu coração, viu? E eu quero assim meditar com os irmãos hoje. Vamos lá de novo para o Velho Testamento. A irmã Edna, Lúcia, Deus abençoe. A irmã Aline, amém. A Caroline, amém. O Senhor é fiel, irmãos. Assim, depois medita no significado dessa palavra fiel, né? Talvez nessa noite você esteja assim olhando para os lados e achando que tudo está perdido. Mas olha para o céu, que de lá vem teu socorro, né? Olha para o alto, porque Deus é fiel. Deixa eu só abrir aqui. Eu quero falar, irmãos, hoje, na realidade, sobre Esaú, que Deus me trouxe assim no coração, né, essa palavra. Deus me lembrou, né, da história de Esaú, irmão de Jacó, e quando ele assim vendeu sua primogenitura. A Bíblia diz que ele estava vindo do campo e muito cansado, né? Era um dos filhos de Esaque.
a Bíblia conta que ele vendeu, né? Ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E eu disse, Deus, tem tanto crente cansado, né? Desanimado, talvez querendo trocar aquilo que Deus assim deu, colocou nas mãos dele, por um prato de lentilhas, né? Então nessa noite eu quero ser bem assim, bem breve, mas eu já quero de início te falar isso, né? Não deixa o cansaço te vencer, o desânimo te vencer não, porque aquilo que o Senhor dá é precioso demais. É como a vinha de Nabote, né? Que é outra passagem que eu gostaria nessa noite de meditar com os irmãos. E assim, só que diferente de Esaú, a Bíblia diz que Nabote ele permaneceu firme diante da proposta de Acabe, né? Ele tinha consciência que a vinha dele era herança dos pais e ele não queria se desfazer. Então é tão bom quando o crente assim tem essa convicção, né, essa firmeza, e ele não troca aquilo que Deus colocou nas mãos dele por nada. Então assim, nessa noite, permanece firme, que o Senhor te dará vitória, viu? Independente das lutas, né, independente também das nossas fraquezas, Deus ele sempre permanece assim no controle de tudo. Deixa eu abrir aqui. Olha, a história de Esaú e Jacó começam aqui no livro de Gênesis, a partir do capítulo 25, né? 25, 24 fala do nascimento de Esaú e de Jacó. Aí, irmãos, eu queria pregar sobre Esaú, mas não vou, certo? Mas eu vou ler e depois a gente vai lá para a história de Nabote, sabe? Algo no meu coração mudou, viu? Olha, mas vamos ler Gênesis, depois a gente compara Esaú com Nabote, certo? Gênesis 25, 24, não, 24 não, perdão. Vamos ler assim a partir do 30. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura. Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Se não der tempo eu falar assim de Nabote, para a gente fazer uma comparação hoje e você entender o que Deus quer falar conosco, amanhã eu termino. Mas primeiro vamos entender quem era Esaú, né? Que era filho de Isaac e de Rebeca. E a Bíblia diz que ele era um homem assim de caça, né? Esaú era um homem de caça.
um caçador, né? Que depois a gente vê a história de Esaú, que fala que ele foi o pai das tendas, esse povo que morava assim em tendas, que caçava, muita coisa. Mas o que eu quero nessa noite falar, irmãos, é que a Bíblia diz que vindo Esaú, né, chegando Esaú de uma caçada, ali Jacó estava, né, preparando um guisado, né? E a Bíblia diz que chegando Esaú a Jacó, a Bíblia diz que Esaú estava com tanta fome, cansado, que pediu, né, a Jacó que desse a ele, né, um pouco daquele guisado. E a Bíblia diz que Jacó, que não era bobo, se aproveitou dessa oportunidade para comprar a única coisa que Esaú tinha, né, assim que poderia vender, que a Bíblia diz, como eu li aqui, né? E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E a Bíblia diz que Esaú disse: ora, estou a ponto de morrer, porque me servirá logo a primogenitura. E eu meditando nessa palavra hoje durante o dia, assim, Deus colocou em meu coração que não comparando, né, Jacó ao inimigo das nossas almas. Assim, irmãos, o inimigo, ele procura sempre um ponto fraco e assim um momento certo para arrancar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. A Bíblia diz que Jacó viu que Esaú estava cansado e aproveitou a oportunidade. E eu meditando nessa palavra hoje, eu disse: meu Deus, o cansaço, a fome era tão grande de Esaú, que ele chegou a ponto de vender aquilo que ele tinha, que era dado por herança. Ele era o primogênito. Ele tinha direito à maior parte da herança. Depois que o pai morresse, ele seria o cabeça de toda a família. Mas a Bíblia diz que por estar cansado e, segundo ele, a ponto de morrer, ele não pensou duas vezes quando Jacó fez uma oferta e ele entregou assim desejada. Isso mostra que, infelizmente, não é, Esaú dava pouco valor àquilo que ele tinha como herança em suas mãos. E foi essa a palavra que eu fui meditando. Eu digo: meu Deus, quantos nesses últimos dias, assim, talvez estão indagando ou interrogando, vendo o tempo passar e não vendo nada, e se deixando levar pelas ofertas do inimigo, não é? Trocando assim por nada aquilo que Deus tem te dado por herança, é teu, nasceu, herdou. A Bíblia diz que Esaú não pensou duas vezes. E a Bíblia diz que quando Jacó, né, fez a oferta, ele ainda disse assim: para que me serve a primogenitura se estou aqui a ponto de morrer? Quer dizer, em nenhum momento ele parou para pensar aquilo que ele estava, né, dando de troca por um prato de guisado e assim lentilhas. Aí, qual é a importância, né, dessa palavra para a nossa vida assim nesta noite, irmãos? É que tem pessoas nesses últimos dias que por tão pouco assim estão perdendo a salvação, né? Algo tão precioso, né? Um preço que foi tão alto pago por Jesus na cruz, né? Tantos que nesses últimos dias assim estão assim por troco de nada, né? Entregando assim nas mãos do inimigo os talentos que Deus deu a ele, assim para uso, né, dele e da igreja. Porque a gente vê assim as pessoas hoje usando os dons que Deus coloca nas mãos dele, e trocando, né, por ouro, por prata. E assim eu fui hoje meditando nessa palavra. Quantos nesses últimos dias estão assim como Esaú? E eu espero que você não seja um deles,
nessa noite. Eu não quero assim tanto entrar na história de Esaú hoje, mas depois eu quero fazer uma comparação, né, entre dois homens, um que não soube valorizar aquilo que Deus colocou nas mãos e pereceu, perdeu, né, porque ele perdeu, porque um abismo chama o outro, né? Ele perdeu por não dar valor, né? E outro homem que foi fiel até a morte, morreu por uma calúnia, mas Deus honrou, né? Deus fez justiça, que foi Nabote, que não assim vendeu a vinha, o pedaço que ele tinha de vinha, a Acabe. E hoje, meditando nessas palavras, eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, tem tanta gente desanimando, tem tanta gente vindo do campo, né? E por estar cansado. Alguns até, eu vou morrer. Vai não, irmão, suporta mais um pouquinho, mas não perde aquilo que Deus colocou em tua mão. Seja fiel, né? Fica firme diante das investidas, né, de Jacó ou de Acabe. Então, assim, pede a Deus socorro, que o Senhor ele é fiel para fortalecer, para dar força, para dar ânimo. Mas aquilo que te foi dado assim por herança é teu por direito. Não lança fora não. Assim, e como eu li aqui, um guisado. A Bíblia não diz que foi um saco de ouro, de moedas, de pedras preciosas. Foi um guisado, né? Por isso que eu fiz questão aqui de ler, um guisado vermelho. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te comer desse guisado. Irmãos, que guisado era esse, né? Tão bom, tão maravilhoso, a ponto de Esaú perder até a noção das coisas. Então, assim, hoje eu quero trazer, né, para a tua meditação, para teu coração essa palavra. Assim, irmão, não tem guisado do inferno que seja mais saboroso do que aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Não abre mão, não. Fica firme aí no Senhor, né? Repreende, manda Jacó com o guisado dele, com as lentilhas dele para lá. Né? Deus, ele é fiel, né, para nos sustentar. E eu, assim, toda vez que eu leio essa história, a vida de Esaú, quando você vai estudar, o que era a primogenitura, né? O que era a primogenitura, o que dava direito, como Esaú, né? Não era o mais velho, mas por ter saído primeiro, ele tinha direito, né? A liderança, né, da família, o pai morrendo, ele quem iria chefiar, né? Uma porção da herança dele seria bem maior e a bênção, né, Deus estaria sobre ele. Lembrando que havia uma promessa, que o pequeno, né, que o pequeno, que o maior serviria ao menor. Mas Deus não precisa que eu e você dê jeito em nada. Se Jacó tinha uma promessa, no fim Deus mostraria um meio, né, de Jacó, assim, tomar posse daquilo que Deus havia dito a Rebeca, quando os filhos estavam no ventre dela, certo? Mas aqui nessa noite eu quero falar de Jacó, porque foram as atitudes de Jacó, não, perdão, de Esaú, né? E as consequências que tiveram para ele. Então, assim, conosco não é diferente, né? Toda, assim, ação nossa causa uma reação lá na frente, irmãos. Cuidado, né? Tem coisas que depois que se perde, é impossível obter de volta. Foi que Esaú, lá na frente, na história, você vê quando
Esaú descobre que Jacó tinha se passado por ele, né, e recebido a bênção do pai, aí é que Esaú parece ter um pouco de consciência daquilo que havia acontecido. Mas Jacó não obrigou ele. E isso me ensina nessa noite que ninguém nos obriga a nada. O pecado é algo espontâneo. As decisões são suas e minhas. Eu é quem escolho o caminho que eu quero passar. Eu é quem escolho, né? Eu é quem sou assim responsável pelas minhas decisões, certo? Esaú não pode culpar Jacó. Ele tinha algo, Jacó fez uma oferta e ele vendeu, porque quis. E Jacó ainda foi esperto que disse assim, então disse Jacó, jura-me hoje, né? Ele tinha que jurar para o negócio ficar selado. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E a Bíblia diz, e Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas, que é outra coisa que me ensina muito. Porque assim, irmãos, aquele pão e aquele guisado, né, das lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e foi-se. A comida durou só um momento, né? Assim são as ofertas que vêm para arrancar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Dura só um momento, sabe? E assim, são coisas passageiras. É como uma euforia momentânea. Depois passa, surte o efeito, aí você acorda e vê as consequências das suas atitudes, mas já perdeu, já foi vendido. Depois que assina-se um contrato, é complicado, né? Voltar atrás. Então, nessa noite, assim, a palavra, né, que eu quero assim deixar para nossa meditação é essa: passe o que passar, seja fiel ao Senhor, né? Eu vejo assim filhos, né, com direito à primogenitura, fazem parte da herança do Senhor, né? E muitos estão perdendo, lançando fora, jogando fora. Mas fica firme, irmãos. Fica firme, porque aquilo que Deus tem, aquilo que Deus preparou, é maravilhoso demais. Não se compara, né, a um prato de guisado, de lentilhas, seja o que for. Nesta noite, a palavra que eu quero deixar na nossa é: não abre mão do Senhor, não. Né? Não deixa que Satanás influencie teu coração, tua mente, a ponto de tu jogar fora aquilo que Deus te deu, as ferramentas que Deus colocou em tuas mãos. Né? Não permite também que com as ferramentas do inimigo, assim, você pare na caminhada, você desanime, você retroceda, você volte atrás. Não, não abre mão do que Deus te deu. Não é? Eu vejo filhos como Esaú, né, primogênitos de Deus, nasceram para chefiar, tem parte, a herança é tua por direito, ninguém toma, só você pode lançar fora. É por isso que a gente, assim, a Bíblia nos ensina isso, né? Que o único que pode, assim, nos fazer perder a bênção somos nós mesmos. Então não lança fora, não. Eu vejo irmãos, assim, vidas que Jacó está aí esperando com um prato de guisado, né? E ele vai aproveitar o teu momento de fraqueza. Ele não pegou uma hora que Esaú estava bem, né? Não, Esaú estava com fome, né? Morto. Então, assim também é o inimigo.
Ele procura momentos, às vezes até de desespero, né? Momentos de fraqueza, momentos de desânimo, momentos que a gente está querendo lançar tudo para o alto. É por isso que a Bíblia diz que a gente pode até se irar, mas não pequeis. Então, assim, nessa noite, fecha as brechas, né? Não permite assim, às vezes na hora do desespero o inimigo vem no ouvido e diz assim, lança fora, cadê teu Deus? Não é assim? E às vezes usa Jacó, que é um irmão que está próximo, né? Porque eram irmãos gêmeos, nasceram de uma barriga só e de uma vez só, não foi? Era impossível os dois serem mais ligados. Já pensou? Em um cordão só eles se alimentaram. Mas irmãos, então assim, outra palavra que eu quero assim que deixar para a tua meditação nessa noite é assim: não deixa que o inimigo roube aquilo que o Senhor já determinou, já te disse. Sabe, a palavra guarda em teu coração, irmãos. Né? É como um papel de Deus assinado. Aí alguém vem e diz, não me vende. E eu vou te falar algo assim. O inimigo, ele vai agir nas horas que você tiver mais acabado. Nas horas que você procurar força e não encontrar, é nessas horas que ele vai chegar e vai dizer assim, deixa eu te dar a mão, mas tem um porém. Eu te dou a mão e tu me dá aí, ó, isso aqui. Porque é assim que ele age. E tem tantos irmãos, tantos jovens que eu via Deus usar de forma extraordinária e hoje não usam mais. E hoje Deus não usa mais, né? Porque trocaram. Tem tantas irmãs, não é, que se deixaram levar por vaidade, por tanta coisa, não é? Alguém chegou e disse, não, tu não precisa ser dessa forma, tu não precisa usar assim, tu não precisa fazer assim, e se deixou levar, e perdeu algo que tinha da parte do Senhor, uma intimidade, né? Um mistério, algo diferente, a forma como Deus a usava, né? Era algo único, mas que vendeu, deixou-se levar, viu? Então nessa noite eu não queria muito entrar nessa parte, eu queria ir lá para Nabote, irmãos, mas eu estou sentindo de tocar nesse assunto, viu? Em nome de Jesus, assim, permanece firme, porque assim tem algumas regras, né, para adquirir a herança que foi te dada, que foi nos dada, né? Tem algumas regras. E eu vejo assim, vidas que Deus usava na profecia, viu? Vidas que Deus usava assim no louvor, meu Deus, que quando eu conheci irmãs, que eu vou lhe dizer, quando elas abriam a boca para louvar, eu vi o céu descer, a glória do Senhor descer. E o que foi que aconteceu, irmãos? Deus mudou? Deus não mudou, Ele permanece o mesmo. Alguma coisa mudou em você. Alguma coisa mudou em mim. E nessa noite, Deus quer nos lembrar isso, né? Onde foi que você parou e negociou a herança que te foi dada, né? Com quem foi que você fez negócio? Então, assim, Isaú não pensou duas vezes. Irmãos, assim, tem tanto crente que ele é forte para tudo. Ele é forte como um leão para enfrentar, assim, os irmãos, né? Mas quando é para guerrear ou lutar pelas coisas do Senhor, ele é fraco. Eu acho isso engraçado. Ele é forte, que às vezes trabalha numa repartição e se falar que ele vai perder o emprego
ou alguma coisa, ele guerreia, ele luta, ele compra briga, seja com quem for, para não perder a posição aqui na terra, né? Quando é com as coisas do Senhor, basta um irmão olhar com a cara feia para ele, ou passar e não dar a paz, ele já diz assim, eu vou deixar de ir para a igreja. Porque aquela irmã ali, porque aquele irmão, como se o irmão ou a irmã tivesse céu para ele. Não é? A gente às vezes troca os valores. A Bíblia diz que Jesus foi preparar lugar. Eu cresci ouvindo isso na igreja e eu amava ouvir isso da minha pastora quando ela falava assim que sobre as ruas de ouro e de cristal, que tinha uma mansão lá preparada, e ela começava, e ela louvava hinos que nos trazia assim, nos levava para outra dimensão, sabe? Será que a Bíblia mudou, irmãos? Guerreia, você é tão forte para as coisas do mundo, e por que não é assim tão guerreiro para as coisas do Senhor? No mundo, não abre mão, não desiste. Quando é as coisas do Senhor, lança fora, como se fosse um nada. Irmãos, se Deus te chamou para louvar, então louva, faz direito para Ele. Louva com fogo, com fulgor, louva com ânimo. Faz para Ele, para que o nome dEle seja glorificado em tua vida. E tu verás. Se Deus te chamou para profetizar, sabe? Para pregar, para evangelizar, em nome de Jesus, faz sem medo. Eu fico observando, tem pessoas que são tão valentes, né? Quando é para fazer para Deus é tudo tão difícil. Então nessa noite assim, eu estava lembrando, hoje, estava recordando do início assim da minha chamada, da minha caminhada, quando o Senhor começou a confirmar algumas coisas na minha vida. E como foi difícil, irmãos. Quantas vezes eu pensei assim em retroceder, em parar. Mas eu lembro, e até hoje eu sou assim. Às vezes eu passava a noite chorando e dizendo assim, tem nada não, Jesus, amanhã passa. Amanhã eu estou de pé de novo. Quantas vezes eu estava angustiada, chorando. Aí eu me lembrava do inimigo. Eu dizia, não, você está me vendo assim hoje, mas amanhã eu vou estar de pé, porque Jesus está aqui. Então eu não me conformava com a derrota, nunca me conformei, sabe? As afrontas, tanta coisa, eu dizia, não, mas eu estou assim hoje, mas amanhã Jesus vai me levantar. Então assim, irmãos, guerreia, se põe de pé. Para de besteira. Ai, que irmão. É tanta guerra de irmãos, de obreiro, irmãos. A gente tem que guerrear contra o inferno, não é? A Bíblia diz que era Jacó, irmão de Esaú. E disse, me vendo, olha, tem tanto irmão que está do teu lado, querendo tomar o que é teu. Doido que tu levanta da cadeira para ele sentar. E ainda fazendo negócio, né? Tentando negociar para te arrancar do lugar onde tu estás para ele ficar com ele. E não são os lá de fora, são os que estão do lado, né? Eu vejo assim. Tem tantos que batem teu ombro e doido para que tu pare de fazer algo para ele começar a fazer. Alguns que dizem assim, se eu estivesse no lugar dela, não, mas foi a você, né? É com você que Deus tem negócio. Então não lança fora não aquilo que é teu. É teu. Acho que nessa noite tem vidas que precisam ouvir isso. Mas Deus dizendo assim, olha, o que eu te dei é teu. É teu. Eu te dei por herança. Não é? Então assim, guarda, zela, tem cuidado.
né? Não lança fora. Tem tanta irmã, não, eu vou sair, eu vou deixar. Deixa, irmãos, quem te sentou foi o Senhor. Olha, Jacó, eu falei aqui de Jacó, né? Mas tem tantos meios da gente negociar a nossa herança sem a gente perceber, viu? Você pensa, aí você diz assim, você pode pensar assim, irmã Edna, nem você já passou por isso, irmão, já. Pode ter certeza que já. Eu dirigi ciclo de oração um bom tempo, as irmãs aí lembram. Cuidei de um grupo de mocidade, de jovem, de adolescente também por um bom tempo. Lidei com todo tipo de coisa que você pensar, né? A gente evangelizava, eu evangelizei a penitenciária, né? Também bastante tempo. Você não imagina a guerra que eu travava com os crentes. Todo dia tinha alguém querendo me arrancar da frente do ciclo de oração para ficar no meu lugar. Tinha gente que até se incomodava com a cadeira que eu sentava, porque lá é diferente, né? Os ciclos de oração fica a dirigente, a vice, aí a terceira, aí a secretária, a vice-secretária, aí tem a outra, a tesoureira e a vice. É aquela escadinha. Mas a dirigente, ela tem que ficar sempre na frente, como a líder. Poxa, tanta gente. Quantos dias eu vi assim pessoas que se pudessem me arrancava e me lançava fora da igreja, mas não podia, porque quem me sentou lá foi Deus. O grupo de jovens, meu Deus, eu passei tanta luta, tanta prova, meu pai, tanta calúnia, tanto vento que se levantou, mas eu só deixei no tempo. Foi quando Deus me arrancou do lugar. O que você pensar, todos os trabalhos que eu fazia parte, a luta não era travada de irmãos, obreiros, eram obreiros, homens se preocupando com a irmã Edna, porque dizia assim, ela prega, ela sempre tinha alguma coisa, irmãos, sempre, e eu nunca, se eu tivesse olhado ou negociado, primeiro que eu nunca consegui entender, porque Deus tinha colocado algumas coisas na minha mão. Não entendia, Senhor, por quê? Porque a gente fica, Senhor, por que eu? Irmão, quem escolhe é Ele. Hoje eu estava com isso para dizer aos irmãos nessa noite. Quem te escolheu foi o Senhor. E eu sei qual é o critério que Ele usa para nos separar. O importante é que é Ele que separa. Foi Ele que te sentou, foi Ele que te escolheu, Angeli. Foi Ele que te escolheu, irmã Graça, irmã Flor, sabe? Então assim, irmã Marta, foi Deus. E quem estiver achando ruim vai perguntar a Ele, né, irmã Lígia? Não, Senhor, que critério o Senhor usou para separar ela? Eu também não me encaixo, não. Tem que conversar com Ele. Então assim, fica em teu lugar, não é? Dá valor àquilo que o Senhor colocou em tuas mãos, porque é teu. O que eu vejo assim nessa noite são ferramentas, heranças do Senhor. Deus quer levantar vidas para liderar, para chefiar, porque a primogenitura eu não vou ler aqui, mas é tudo, não é? Mas ela dava muitos direitos. E assim é você, assim sou eu, não é? Você que te escolheu. Então, em nome de Jesus, irmãos, olha para frente, né? Olha para o alto, caminha, prossegue, vai adiante, não é? É igual a Neemias. Quanto mais o muro se levantava, mais Sambalate e os seus também, para tentar desanimar. Sabe o que o Senhor quer nesta noite, com essa palavra? É como se eu ouvisse Deus dizendo assim a vidas, assim, guarda o que eu te dei. É como se eu visse também, a palavra ela não sai em vão, viu? Vidas que talvez hoje estão assim, angustiadas, tristes, não é? Querendo retroceder, algumas
querendo voltar atrás, outras que venderam, negociaram, né, aquilo que Deus deu, certo? E hoje Deus está querendo que alguém assim volte atrás, retroceda, pare. Foi Ele que te deu e você não é seu. É um direito, mas também não é seu. Então, a gente não negocia aquilo que foi nos dado assim para cuidar, né? É herança. Mas tem coisas que você não é seu, porque o poder vem dele, né? A autoridade, talentos, tem muito, irmão. O que mais a gente vê na terra é talento. Vê esse cantor aí, como canta bonito, não é? Mas o talento ele tem que vir acompanhado com unção, com poder. E essas coisas só tem quem tem intimidade com o grande. Então algumas coisas não são negociáveis, não é? Você pode até trocar, não, mas a gente vê tantas vidas que louvavam para Deus de forma maravilhosa e hoje estão louvando aí para o mundo, né? Para o inimigo. Então assim, tantas vidas que pregavam, que quando assim abriam a boca, o nome do Senhor era glorificado e vidas se voltavam ao Senhor, né? E eu creio que o Senhor nesta noite quer trazer alguém à consciência, viu? Eu também creio que esta palavra nessa noite, né, é para despertar vidas, viu? Assim, o Senhor não quer que você enterre, nem lance fora aquilo que Ele colocou em tuas mãos. Deixa Jacó para lá. Ofertas vão vir, e muitas. E vai ser no pior momento da tua vida que as ofertas vão chegar, né? Irmãos, chega com um pão duro, velho, para quem já está há muitos dias sem comer. Vai ser difícil, né? Ele resistir. O que ele tiver, ele dá. Mas eu aprendi que Deus prova o homem. Deus prova a mulher para ver aquilo que há no coração dela em relação a ele. Então, o que eu também quero dizer dentro desta palavra, que talvez sejam nos teus piores momentos, que vão surgir coisas que alguém, Senhor, mas fica firme, cuidado com projetos, né, com contratos, com convites, porque Deus sempre tem algo melhor, viu? Cuidado, às vezes também com as sociedades, é o que Deus me traz. Hoje eu não vou falar de Nabote não, depois eu falo, porque é muita coisa, viu? É muita coisa, mas eu vejo assim também, viu? Vidas cansadas, voltando de um campo e cansados, dizendo: Senhor, estou a ponto de morrer, fecha a boca, viu? Fecha a boca, não fala das tuas fraquezas a ninguém não. A Bíblia diz que Esaú disse: estou a ponto de morrer, cansado. Aí Jacó aproveitou: fique calado, viu? Senhor, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais lidar com essas irmãs. Parece que eu vejo irmãos assim. Eu não aguento mais isso, eu não... Fique quieto. Porque alguém que escuta, pega essa palavra e usa contra a tua vida. E quando você menos esperar, vem a pancada.
Ah, mas se ela não está aguentando mais, então vamos tirar ela de lá, né? Se ele diz que não está suportando mais, então vamos arrancar ele de lá. Às vezes é só uma expressão, mas alguém usa e aproveita, viu? Eu vejo pessoas assim. Fique quieto. Não abra a boca. Nem todo mundo, irmãos, é bom ouvinte, viu? Tem muito Jacó, ligeiro, né? Esperto, porque Jacó era esperto, viu? É tanto quando você vai estudar a história de Jacó, você não vê a sabedoria de Jacó, né? Quando pegou as varas, cada vara tinha um significado, né? E as cabras lá, menino, quando você vai estudar, depois eu vou pregar nessa história de Jacó. É interessante, Jacó era um homem inteligente, né? Então tem muito Jacó, às vezes, ao nosso redor, esperando só uma oportunidade, né, para tomar conta daquilo que Deus nos deu, viu? Então cuidado, fecha a boca, não conta teus projetos, teus cansaços, tuas fraquezas a ninguém. Passe o que passar, conta a Deus: Senhor, estou vindo do campo, estou cansada, Senhor, não suporto mais. Mas guarda segredo com o Senhor. Nessa noite eu vejo assim vidas que Deus tem uma urgência assim de dizer assim: se cale, se cale, se cale, se cale, viu? Porque alguém vai pegar o que você tá. Alguém às vezes diz até: não, pega teus projetos. Não, eu penso em. Aí alguém pega e faz, e corre e faz. Se cale, irmãos, viu? Esaú, ai, estou cansado, estou a ponto de morrer. Era o que Jacó precisava, viu? Então, assim, o inimigo, para passar rasteira em crente, ele só precisa de 1 minuto de fraqueza nossa. Ele entra e faz um estrago muito grande, porque depois foi que Esaú, lá na frente você vê, quando Esaú estava lá bravo com Jacó, querendo matá-lo, aí lembra, né, que Jacó havia comprado dele sua primogenitura. Enfim, irmãos, a palavra que eu quero deixar nesta noite é essa, para teu coração, não é? Guarda a herança que o Senhor te deu, cuidado com Jacó, fecha a boca, olha quem está do teu lado, teus cansaços, tuas fraquezas, quem precisa conhecer é Deus, não é? Quanto tu ganha, quanto tu deixa de ganhar, quanto tu gasta, o que tu tem, o que tu faz, se cala. Porque se o inimigo tiver oportunidade, ele entra e toma aquilo que o Senhor te deu por herança. Viu? Não fala dos teus projetos, não. Observa que quando a gente conta, às vezes, os nossos projetos, a gente vê as coisas darem errado. Observa. Então, assim, em nome de Jesus. E em relação ao ministério, continua na cadeira que Deus te sentou. Não é tempo de sair, não. A Jacó está doido para sentar. Cuidado. Não é? Cuidado. Porque assim, cuidado. Eu estou falando aqui, estou me lembrando disso, né, que Jacó se disfarçou, né, de Esaú. Tem gente, às vezes, que quer ser a gente, né, quer ser como a gente, e vai lá diante de Isaac e se disfarça, que é para ver se fica no nosso lugar. Não é assim, irmãos? Só que esquecendo que quem colocou, quem sentou foi Deus. Eu vejo assim nessa noite, viu?
Vidas se disfarçando, diz, não, eu vou botar um casaco igual a Rita, eu vou colocar uma camisa igual o irmão Ronaldo e vou lá no chefe, que é para ele me abençoar e eu ficar no lugar que era do Ronaldo. É assim que eu vejo, viu? Então, cuidado. O Senhor nesta noite manda vidas assim se calarem em relação aos seus projetos, viu? Se calem. Deus conhece teu cansaço, Deus sabe teus limites, mas suporta mais um pouquinho, que tu vai ver o que é que Deus vai fazer. Não vende, permanece firme, em nome de Jesus. Não vende, fica em teu lugar, porque o que Deus te deu está dado e ninguém toma. Observa que Jacó pediu para que Esaú jurasse, porque não era algo que pudesse ser vendido ou trocado de forma tão simples, viu? Então, se Deus te levantou para obreiro, irmãos, foi Ele que levantou, fica em teu lugar, né? Se Deus assim te levantou, irmã, para cuidar de um grupo, sabe, na igreja, administrar, seja o que for, fique em teu lugar, mas fecha a boca. Não fala dos teus cansaços, não fala, porque alguém vai pegar isso e vai usar contra ti. Ah, mas ele está tão cansado, então vamos tirar ele daqui. Viu? E como eu disse, era um irmão gêmeo, né? Irmão gêmeo de um cordão só, umbilical, que não é 2 cordões que tem na barriga de uma mulher, é um. O menino se alimenta de um só, viu? Eu vejo assim, irmão, nessa noite, com essa palavra. Sabe assim, traição, Deus me faz sentir? Viu? Cuidado com traições, viu? É assim que eu vejo. Que Deus nessa noite assim quebre, sabe? Se Deus está me fazendo pregar essa palavra que eu nem ia sentar aqui hoje, é porque alguém precisa ouvir isso, viu? E eu sinto assim como traições. Alguém almeja demais aquilo que tu tem. Então, só fica firme, que alguém não vai ter, né, o prazer de tocar no que é teu. Mas fica firme. Eu estou conversando e falando de Esaú. Mas isso não quer dizer que eu e você haja igual a Esaú, né? Essa palavra é como uma injeção de advertência para a gente. Não lançar fora, assim como ele lançou aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, viu? Então, assim, eu sinto nesta noite, assim, como traição, sabe? Alguém procurando uma oportunidade, procurando uma brecha, procurando uma fraqueza tua para tomar posse do que é teu. É assim que eu vejo, viu? Mas Deus nesta noite é fiel, Ele chega primeiro, não é? Mas, vamos mandar ele para tal campo. Não, mas ele não serve, não é? Vamos levantar ele como obreiro. Não, mas ele não serve. Então, fulano serve, mas ele não serve. Não é assim? Então, Deus está dizendo assim, fica quieto, se cala, para que alguém não trabalhe em cima das tuas fraquezas e tu perca aquilo que Deus te deu. Às vezes tem irmãos que Deus está a ponto de fazer algo com ele, irmãos, de levantá-lo, de colocá-lo numa posição diferente. E ele abre a boca. Aí alguém usa a palavra que saiu da boca dele contra ele. Aí ele perde a bênção. Aquilo que Deus já havia determinado. Isso acontece. E sabe onde é que acontece muito? Tem um bastante irmão aí, e Deus me lembrou uma palavra muito forte, viu? Que eu vou contar para vocês, assim.
Isso foi lá na cidade, lá em Canhotinho. Um dia Deus me deu uma visão e mandou que eu contasse a meu pastor. E nessa visão, eu via um baú muito grande na porta da igreja e um baú lindo, um baú maravilhoso. Mas quando eu me aproximava do baú, meu pastor estava de pé, olhando. E alguém vinha e abria a tampa do baú. E uma voz dizia assim: esses são os obreiros, escute, e os diáconos da minha igreja. Irmãos, e sabe o que era que tinha dentro desse baú de ouro tão bonito? Cobras, muitas cobras. E as cobras grandes, elas engoliam as cobras pequenas. E ali Deus mandou que eu contasse isso a meu pastor. Quando eu contei, eu lembro que meu pastor disse: irmã Edna, meu Deus, meu Deus. E ali ele disse: é dessa mesma forma, minha irmã. E eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver, porque é os grandes aqui querendo derrubar os menores. E eu não posso intervir, eu faço o que eu posso. E ele assim, eu disse: Deus me mostrou isso. Se Deus me mostrou é porque eu preciso lhe ajudar em oração. E assim, foi uma visão. Aí ele me contou alguns problemas que estavam acontecendo. Os presbíteros não aceitavam os diáconos não respeitavam os obreiros. Amém, Angeli. E era aquela confusão, mas quando subiam lá no púlpito, menina, era tudo muito bonito. Tudo de paletó e gravata, né? Era parecendo crente. Alguns não davam oportunidade, sabe? Era aquele inferno, um entregando o outro. Então, assim, irmãos, Deus é fiel. Tem coisa que a gente não pode contar muito, né? Para não deixar o povo correr. Viu? Mas nessa noite em especial eu vejo assim: obreiros que Deus quer levantar, irmãos que Deus quer colocar em igrejas para cuidar de rebanho. E por culpa do irmão mesmo, que às vezes fala o que não deve perto de alguém, aí ele perde. É como uma parte da herança que Deus disse: olha, tua parte é essa. Mas aí vem Jacó e diz assim: Ronaldo, me vende tua parte, Ronaldo. E às vezes o irmão Ronaldo está tão cansado de esperar, né? Tanto tempo, nem observa, né? Aí o irmão leva a herança do irmão Ronaldo. Aí diz assim: Deus não falou? Falou. Mas você faz com que Deus lhe dá o que quiser. Não é assim? Não é assim, Angeli? Deus lhe colocou na frente de algo, mas a decisão é sua de continuar ou sair. Obreiros que Deus quer levantar de forma poderosa e grandiosa, e algo está impedindo, viu? E assim eu vejo Deus dizendo a irmãos: escute bem essa palavra, viu? Jacó te fez oferta até hoje. A partir de hoje, diz não e se afasta. Independente de teus cansaços e do tempo, Deus vai chegar. Mas faz tanto tempo, não interessa, o tempo é dele. Ele manda no tempo, ele trabalha também dentro do tempo. Mas, irmão, era um homem de caça, Esaú, não interessa, irmão. Deus conhece as tuas qualidades, Deus sabe, né? Então, assim, em nome de Jesus, a partir de hoje eu vejo Deus mandando dizer a irmãos aqui: diga não. É não, senão você vai se acabar e vai perder aquilo que Deus tem. A herança vai ser levada embora. Então, assim, é tempo, né? É de você usufruir
aquilo que Deus te deu por herança e por direito, não é? Então, assim, toma posse. E eu vejo mais assim, viu? Tem vidas que eu vejo Deus arrancando do lugar onde está. É como se, assim, o povo de Israel teve alguns que tomaram posse das terras que Deus havia prometido, da Canaã, antes de passar o Rio Jordão, não foi assim? Mas outros, a parte da herança estava depois do Rio Jordão. Caleb foi um deles, que a família dele tomou posse de terra antes de passar o Rio Jordão, mas ele tinha feito uma promessa, que ele ia com o povo até o final, ele só descansaria quando todos tivessem tomado posse da sua parte de terra. Então, mesmo deixando os dele lá, ele atravessou o Jordão e continuou lutando até que todos estivessem estabelecidos, certo? Então, tem vidas que Deus vai fazer assim. Tu vai tomar posse, ainda que não seja na terra que tu estás, mas do outro lado, aonde for, Deus faz tu tomar posse da herança da parte dele. Aquele que Deus é como o irmão Felipe, Deus não muda. E eu vejo, olha, irmãos, eu não sei quem é o irmão nesta noite, mas tem um irmão que ele vai tomar posse de algo, da obra do Senhor, numa terra diferente, viu? Não é na terra que ele está, não, é numa terra. Ele vai tomar posse, viu? Uma das bênçãos, né? Um dos direitos daqueles que tinham a primogenitura era chefiar a família, né? Chefe da família, né? Tinha uma parte maior na herança. É assim que eu vejo, viu? Alguém vai chefiar, porque assim Deus determinou, viu? Então Deus é bom, Deus é fiel. E a palavra dele não cai por terra, viu? E eu louvo a Deus por isso. Irmãos, Deus é bom, viu? Glória a Deus por isso. É muito bom quando a gente para meditar na palavra do Senhor. Eu peço desculpa a vocês, porque assim, às vezes eu sou teimosa com Deus. E eu acho que eu sou teimosa, viu? Sabe? Meu esposo diz isso. E hoje, assim, Deus colocou essa palavra em meu coração. E na verdade eu queria mudar, sabe? Porque às vezes a gente fala de Esaú, para alguns irmãos é como se fosse falar em desobediente, né? É como se Jacó fosse o herói. Não, são dois personagens e cada um teve suas características, suas qualidades e seus defeitos. E eu não queria, na verdade eu não queria falar. Deus coloca e às vezes eu fico nessa guerra em meu coração, viu? E às vezes eu percebo que Deus, quando Deus não quer que eu fale de algo, Ele permite que fique um branco, né, na minha mente. E hoje eu percebi isso. Foi quando eu entendi. Eu ainda pensei em lá, como eu disse a vocês, para a história de Nabote, mas depois eu entendi que eu precisava falar de Esaú, viu? Então, quando vocês me verem assim, orem só por mim. Que eu algumas vezes eu passava por isso, né? Eu ia pregar nos lugares e às vezes o Senhor colocava uma palavra dura e eu mudava a palavra e era aquela guerra. E às vezes Deus até permitiu que eu passasse vergonha. Eu chegava nos lugares e dava aquele branco na minha mente assim que eu não sabia um lado da Bíblia. Até um dia eu conversando com o pastor Carlos, eu disse: pastor, tem hora que eu subo no púlpito e some tudo. Da mente eu fico ali, dá um branco que eu não sei, eu gaguejo, não sei. Depois, quando eu respiro e digo que vou fazer, aí
algo vem. E eu vou contar isso agora para alguém, viu? Não pense que eu conto assim as histórias é à toa, não. Sempre tem algum endereçozinho certo. Foi sempre assim, a vida inteira. Mas escute, Deus tem formas de honrar o homem e a mulher, Angeline, na terra de forma extraordinária. Deus é tremendo demais, Deus é lindo. Eu lembro que o meu pastor na época, um dia me chamou para ir para um trabalho. Era um trabalho de, meu Deus, Santa Ceia, numa igreja, lá pertinho da cidade de Lula. E eu fui. Foi eu, pastor, um grupo de irmãos, a esposa do pastor, que era igual uma mãe para mim. E a gente foi, só que o pastor não me disse que quem ia pregar era eu. Ele não falou nada. Ele disse: irmã Edna, eu vou para uma Santa Ceia, né? Que os pastores no Nordeste têm isso. Culto de Santa Ceia. O pastor, José Ailton Alves, ele sempre escala um dos pastores para ir para a Santa Ceia. E ali o pastor me chamou, mas ele não disse nada que eu ia pregar. E a gente foi para esse culto, eu não lembro o nome da cidade agora. Uma cidade bem, na época, era uma cidade pequena, mas uma cidade muito idólatra. E eu lembro ainda do pastor. E quando nós chegamos lá, para resumir a história, tinha muitos pastores, homens idôneos, né? E eu fiquei lá sentada com minha pastora normal. E naquele meio tempo, o pastor da igreja disse: a jovem, essa irmãzinha aí, venha dar uma palavra. Não, foi meu pastor que estava dirigindo o culto, disse: irmã Edna, venha dar uma palavra. Eu fui. Só que ele não tinha me dito que o pastor da igreja tinha pedido a ele para mim levar lá para pregar na Santa Ceia. Porque vocês imaginem, quem é de Pernambuco, imagine uma irmã jovem, solteira, pregar num culto de Santa Ceia. Deus tem que descer do céu, irmão, para dar a ordem. Porque se não for assim, não acontece não. As coisas são bem rigorosas. E o pastor não tinha me falado nada. Aí quando ele me chamou, eu fui. E eu não li a palavra que Deus havia me dado. Eu ainda lembro como hoje. Foi a primeira vez que Deus me deu uma revelação dentro da palavra de Ezequiel 37. Foi a primeira vez. Foi uma coisa que eu nunca vou esquecer. Essa era a palavra que Deus tinha mandado eu pregar. Mas como eu ia só dar uma saudação, e eu aprendi que uma saudação é de 5 a 10, eu mudei. E eu peguei outro versículo. E quando eu vi no púlpito, eu gaguejei tanto que eu não sabia nem aonde estava esse versículo dentro da Bíblia. Eu gaguejei. Eu me desesperei. E a igreja cheia, amém, uma coisa. A igreja cheia de pessoas nesse dia. E naquele meio, o pastor se levantou daquela igreja e disse: minha irmã, faça o que Deus mandou, porque eu lhe convidei para pregar. A mensagem nesta noite é com a irmã. Aí eu disse: mas meu Deus, para que o pastor não me falou? Agora quase me matou ali. Aí foi quando ali eu descansei. Quando ele deu a ordem, né, para que eu pregasse, aí eu pedi perdão aos irmãos, disse: irmão, então vamos mudar a palavra, porque a palavra que o Senhor me deu não foi essa. E ali eu fui para onde Deus tinha me dado. Irmãos, Deus falou, Deus operou dentro deste lugar de uma forma tão gloriosa, tão extraordinária, que tudo é para a honra e glória do nome dele, mas eu nunca esqueço essa experiência. Eu lembro que quando terminou o culto, o pastor mais velhinho daquela igreja levantou, e o pastor, né, da igreja, esse pastor velhinho era convidado, e
tem esse costume de honrar. E o pastor da igreja pediu para que ele viesse ainda dar uma palavra. E eu nunca esqueço disso, porque foi outra lição para mim. Quando aquele senhor levantou e disse assim: Deus só tem uma palavra para a igreja. E a palavra que ele tinha, ele já deu. Eu não posso aqui mais dar nada, porque o que Deus tinha para fazer nesse lugar já fez através dessa menina. E ali Deus completou a obra, irmãos. Então, assim, Deus nos ensina. E o que é que eu quero lhe dizer nesta noite, com esta palavra? Que Deus vai honrar vidas, né? Fica firme, porque aquilo que Deus tem para a tua vida é glorioso demais, é grandioso. E, assim, a gente vai passando por experiências para que lá na frente o nome do Senhor seja glorificado. Eu vejo Deus nesta noite preparando vidas e vai levantá-las. E o nome dele vai ser glorificado. Onde tu colocar a planta dos teus pés, Deus honra, não é? Deus se responsabiliza pelo aquilo que faz. Então, assim, Deus me permitiu passar por experiência. Eu sei que eu preciso encerrar, mas tem irmãos, eu vejo obreiros nesta noite, que eu vejo assim, Deus permitirá que ele suba em lugares, e quando ele abrir a boca, Deus vai fazer coisas grandes, viu? Deus dará testemunho dele, como Deus usou aquele homem naquele dia para dar testemunho na minha vida, viu? E muitas outras vezes. Eu lembro que uma madrugada a gente foi para uma vigília, ainda lembro, foi eu, Papilão, pastor, um grupo de jovens de novo, e ali tinha muitos homens, muitos pregadores, muitos. E ali no meio daquele culto, meu pastor disse: a irmã, o pastor lá, que na época era um pastor muito amigo meu também, um homem de Deus, perguntou a meu pastor, né, qual dos jovens poderia dar uma palavra ali, e meu pastor disse: chama uma vigília com muita gente chique, e eu estava de sandália. O casaco mais feio que eu tinha foi o que eu fui, porque parece que a gente adivinha quando a gente vai para esse lugar. Parece que a roupa mais furreca que eu tinha, eu coloquei nesse dia. E eu disse: meu Deus, e eu lembro que meu irmão estava, meu irmão é de Carlos, foi aquele grupo de jovens. E quando o pastor me chamou, eu tremia tanto que eu só lembro de ter arrumado o casaco para subir no púlpito, porque eu não sabia se eu tremia, o que eu fazia. E eu lembro que meu irmão começou a chorar. E depois ele me falou, né? Ele disse: Edna, quando eu olhei para tu, eu tive tanta dó, olhei para teu jeito, disse: meu Deus, minha irmã, de sandália, com aquele casaco. Mas quando eu subi no púlpito, irmão, que eu abri a Bíblia, eu senti dois homens de branco, assim, um de um lado, outro do outro. E eu via em cima de mim uma jarra sendo derramada na minha cabeça. E outro ser, que eu não vou explicar assim, que eu acho que tem gente que nem crê nisso. E ali eu me tranquilizei. E assim, eu só fiz abrir a Bíblia e ler um versículo. Eu não lembro assim, só foi isso. Deus desceu com a glória dele dentro deste lugar, que não ficou um irmão sentado. As pessoas choravam. Deus falou. Eu nunca tinha visto assim a glória de Deus sobre um lugar como eu vi naquele dia. O pastor da igreja era o que mais chorava, era o que mais falava em línguas, sabe? Deus tomou aquela igreja de uma forma que não teve um homem daqueles que eu achava grande que não chorasse, sabe? Foi uma coisa tão extraordinária que eu só li o versículo e me calei, porque eu não tinha como falar mais nada. Deus não deixou eu falar mais nada, sabe? O versículo saiu como um canhão, assim, no coração do povo.
lembro que foi 1 hora ou mais a igreja falando em línguas, sabe? Deus tomou o ambiente, Deus tomou a casa. E foi uma ideia gloriosa, sabe? Quando eu sentei, que a gente vinha para casa, aí meu irmão disse: Edna, eu me preocupei tanto, eu orei tanto, que eu nunca clamei tanto ao Senhor por tua vida, como eu clamei naquele dia, minha irmã. Mas quando tu subiu, eu vi 2 homens de branco, um de um lado, outro do outro, e outro em cima derramando um óleo em cima de tua cabeça, e eu descansei. Aí eu disse: meu Deus, como foi que meu irmão viu que eu vi também? Aí eu entendi que eu não estava só, viu? E eu não sei por que eu estou hoje contando essas coisas, mas Deus sabe, viu? Então, assim, Deus nos permite viver experiências, né? E assim, irmãos, glória a Deus, porque todas as minhas experiências, eu tenho testemunha, como a irmã Márcia, que está aí me ouvindo, e ela foi uma amiga fiel que me acompanhou muitas vezes, me levou no carro dela para pregar em muitas vigílias, que a gente às vezes não tinha como ir, né? Lugares distantes, ela e o esposo nos ajudaram demais, demais. Ela, melhor do que ninguém hoje, se fosse para falar de minhas experiências, acho que ela ainda iria falar mais, com mais detalhes do que eu. Então, assim, viu? E eu acredito que Deus vai permitir que vidas hoje que estão escutando essa palavra tenham, assim, o gozo de vivenciar experiências com Ele grandiosas, né? Que o nome dele vai ser glorificado através de sua vida. O Senhor honrará vidas, pessoas, eu vejo assim, pessoas que quando colocar o pé no lugar, quem vai falar é Ele. Você não precisará dizer nada, porque Ele vai encher, né? É Ele que vai fazer algo, viu? E o Senhor é bom. Amém, irmão Daniel. Viu? Deus assim vai levantar, irmãos, instrumentos para usar assim de forma gloriosa nesses últimos tempos, né? Dentro e fora, né, dos templos. O nome do Senhor vai ser glorificado. Pode ter certeza que é tempo do Senhor se mostrar de forma diferente, viu? Vidas precisam entender que Deus é real, que Ele não brinca de ser Deus. Tem pessoas que precisam conhecer e ver um sobrenatural de Deus para entender algumas coisas. E eu acredito que o Senhor vai permitir que vidas nesses últimos dias vivenciem, né, coisas que eles nunca pensaram que iriam passar, viu? Eu vejo vidas nesta madrugada assim, no altar, e o Senhor derramando algo. E isso mostra que Deus tem unção nova, viu? Unção diferente. Para que Saul fosse, né, ungido, quando Saul foi ungido rei, a Bíblia diz que ele se encontrou com os profetas, e eu lembrei dessa passagem, e eles derramaram sobre ele um óleo da unção. Então creia que Deus ainda derrama, né? Prepara, aí diz: agora tu vais ser rei, agora tu vais sentar aonde eu quero. Não é assim? Com Davi também foi assim. Deus disse: Samuel, vai lá e unge. E é tão bonito essa passagem, porque o óleo unge tudo, né? Que eu não vou falar nessa parte, que tem um significado muito grande, né? Porque o óleo é como se dissesse assim: ó, agora tu vai ser um novo ser.
tudo ungido, para a honra e glória do nome do Senhor. Não vou entrar nessa parte hoje não. Mas eu vejo essa palavra hoje de uma forma muito forte em meu coração para os irmãos. Deus me fala assim, obreiros. Viu? A palavra que vem muito forte em meu ser hoje é obreiros. Viu? Obreiros. O Senhor levantará obreiros. Obreiros para a casa dele. Irmãos, vamos orar agradecendo a Deus. Amém, irmã Aline. Mas eu sempre tenho visto ele, viu? Eu sabia que era seu esposo. Amém. Amém, Daniel. Viu? Eu vejo Deus levantando os irmãos hoje. E vocês verão que Deus vai usar irmãos aqui de uma forma diferente. Antes fazia algo e as pessoas sentiam, mas não era como vai ser agora, viu? Não, algo diferente, algo novo, assim, o Senhor nesta noite está fazendo, viu? Algo diferente. Tem irmãos que vai subir, eu vejo irmãos assim, para Deus, fazendo algo, que quando fizer, assim, Deus verá, assim, não, você verá, perdão, o que Deus vai fazer. Viu? É assim que eu vejo. Então, assim, aguarde. Eu vejo irmãos, viu? Irmãos aqui que estão me ouvindo. Vai louvar diferente, vai pregar diferente, vai até orar diferente, viu? Esses dias Deus me dizia até assim, que vai ensinar irmãos a orar. Não tem essas orações que a gente faz em público? Não é orar assim, dobrar os joelhos, não. Orar, fazer oração, porque Deus me mostrou que tem irmãos que eles não sabem se expressar na hora que vão orar. Até isso Deus mostrou esses dias. Não sabe o que dizer. Aí Deus me colocou assim no meu coração, porque não tem meditado na minha palavra. Porque a oração tem que ser feita dentro dela, com ela. Viu? E Deus vai ensinar irmãos a orar, porque ele vai começar a ler. Aí quando ele for orar, escute bem que hoje Deus é fiel. Eu estou com vontade de falar em línguas. Eu já ia, viu? Mas quando alguém for orar, vai dizer assim, tu és Deus do impossível, porque tua palavra diz, tu és Deus do impossível. Tua palavra diz que tu não dorme, que tu não tosqueneja. Senhor, me ajuda, porque eu vou elevar meus olhos para o céu, porque eu sei que o socorro vem de ti. Vai aprender aqui dentro, porque aqui dentro diz tudo isso. Viu? Deus vai ensinar alguém quando... Senhor, tu quebra portas de bronze, porque tu dissestes ao rei Ciro que ia pegar na mão dele e arrebentar tudo. Então é assim que Deus vai ensinar vidas a orar. Né? Tu endireita os caminhos, tu salva, né? Porque tu sois único, tu sois o primeiro, o princípio, o meio e o fim. Porque não é assim, irmãos. Eu vejo Deus ensinando irmãos assim a orar, né? Então receba esta palavra, viu? Alguém vai orar diferente e Deus vai dar graça, escute, graça a alguém para fazer algo, viu? Vamos orar, que Deus é bom e fiel. Glória a Deus. Eu sinto uma coisa diferente hoje assim no meu coração, viu? Uma vontade assim de falar até em línguas, que vocês quase não me veem, mas hoje eu estou com vontade até de dar glória. Viu? Amém, irmãos. Glória a Deus, irmãos, viu? Porque eu estou com uma alegria dentro do meu ser, que quem faz isso é Jesus, viu? Então receba assim, porque Deus é fiel, viu? Deus mudará as vestes de alguém, viu?
Eu vejo assim paletó, eu vejo gravata, viu? Eu vejo um irmão diferente assim, diferente, viu? Diferente, porque você é diferente, viu? Deus vai usar diferente, vai subir diferente. E assim Deus quer mais dos obreiros, Deus quer mais dos irmãos. Alguém precisa descer mais, alguém precisa orar mais, viu? Alguém precisa fazer mais para Ele, viu? É assim que eu vejo, viu? E assim, eu vejo irmãos assim que quando Deus me mostra assim, olha, que quando tu abrir assim, com pouca coisa, Ele vai revelar, vai dar sabedoria, vai mostrar, vai abrir assim a mente, que vai dizer, mas Senhor, eu li e não entendia, e agora eu estou vendo diferente, viu? Deus nesta noite vai dar entendimento, agora não troca. Não deixa o cansaço vencer, a espera, o tempo, viu? Não deixa alguém que está ao teu redor, pertinho, levar aquilo que Deus te deu. Mas Deus vai usar alguém diferente, viu? Tem irmãos que vai até mudar de lugar, vai sentar em uma cadeira diferente, viu? Tempo de Deus honrar. É tempo de Deus honrar alguém de uma forma poderosa, viu? É tempo. Guarde essa palavra. Eu vejo como se alguém mandasse chamar, sabe? Irmãos, alguém vai mandar chamar. O rei não mandou chamar Mefibosete? Disse, senta aqui, rapaz. Tu agora vai comer comigo. Chega um tempo que Deus muda as coisas, não é assim? Glória a Deus, viu? Tempo de mudança, tempo de repente, de já do Senhor. Alguém diz assim, a gente diz de já, mas Deus é Deus de repente, é. Mas às vezes o cabra já tem esperado, ó. Aí Deus, né? Da noite para o dia faz um telefone tocar e alguém diz, eu preciso falar com você, viu? Mas aí é o tempo dele chegando, né? É assim que ele faz. E o Senhor é bom, irmãos. Eu agora preciso tomar meu café, que meu esposo, acho que o café já esfriou. Vamos louvar a Deus e agradecer, viu? Vamos orar. Senhor, nessa noite mais uma vez, Senhor, eu te peço assim perdão por todas as minhas falhas, por tudo aquilo, meu Deus, que às vezes a gente diz que vai fazer e não faz. Meu Deus, nesta madrugada eu também te peço assim, que não olhe para as nossas fraquezas, mas usa de misericórdia, Senhor. Derrama a tua graça sobre nossas vidas, nos dando força assim para vencer as investidas, os convites, Senhor. Não permita assim que nenhum troque ou negocie aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. A tua herança é algo tão glorioso, tão valioso, meu Deus. Não permita assim que vidas lance fora. Eu também te peço nessa noite pela vida do Rodrigo, pela vida dos irmãos que se encontram enfermos, meu Deus. Tem tantos enfermos, meu Deus, assim da alma. Tem tanta gente, Senhor, nesta noite que precisa assim de uma cura espiritual.
Tem tanta gente nesta noite que precisa assim de força, de ânimo para permanecer firme diante de tantas investidas. E eu te peço assim que dê força, seja um escudo, nos revista, Senhor. Coloca assim por terra, meu Pai. É tantas flechas, Senhor, é tanta perseguição contra teu povo, que eu sei que muitos já ficaram no caminho, outros estão querendo até parar. Mas nesta noite eu te peço que levante este povo com força, com ânimo. Coloque assim esperança, fé, ainda que eles não estejam vendo nada. Senhor, eu vejo vidas cansadas. Eu vejo vidas hoje assim desanimadas, querendo retroceder, querendo parar. E alguém até indagando, Senhor, questionando o tempo. Mas eu sei que o Senhor trabalha dentro do tempo e no tempo. Eu sei que tua palavra nos ensina que o Senhor é Deus de repente, Deus de já, e que operando o Senhor ninguém pode impedir. É por isso que eu te peço. Tem irmãos, Senhor, obreiros da tua casa, que faz tanto tempo, Senhor, que aguarda uma promessa tua. E eu não sei o que tem impedido. Eu não sei qual é a barreira, Senhor, que alguém tem colocado assim na frente. Mas arranca, porque tua palavra diz assim que muitos, Senhor, a colheita é tão grande, mas tem tão poucos ceifeiros. Tem tantas vidas, Senhor, precisando de um milagre, Deus, precisando de uma palavra. Oh, meu querido, e nesta noite eu te peço que levante esse exército. Levante assim homens e mulheres guerreiros, obreiros assim, meu querido, fiéis a ti, compromissados com a tua palavra. Levante irmãs. Eu ouvi o Senhor falar que se os irmãos não fizessem, o Senhor levantaria as irmãs. E eu te peço que levante irmãs, dê coragem, dê ânimo, essa covardia, esse medo. Senhor, essa trava dentro do coração de algumas que não conseguem seguir, prosseguir. Arranque assim, Deus, toda covardia, toda palavra também que foi dita assim contrária sobre a vida delas. Que nesta noite assim o Senhor continue, Deus, com a tua mão também estendida. Senhor, Pai da irmã Luiziane, ela pede oração. Visite este homem, Deus. Tu conhece, tu sabe. E eu te peço que em nome de Jesus entre assim com salvação dentro do lar da irmã Luiziane. Só o Senhor conhece o coração do homem e sabe, Deus, aonde entrar. Tu conheces as fraquezas e não há nada que o Senhor não possa. E é por isso que nesta noite eu também te peço, cobre este povo com teu sangue, repreenda toda fúria. Senhor, nós não fomos chamados para a derrota. Tua palavra diz que em ti nós somos mais do que vitoriosos. E nesta noite assim eu quero profetizar vitória. Quero profetizar providência, resposta. Senhor, nesta noite eu quero assim profetizar sobre a vida dos teus servos, assim paz, força, ânimo. Senhor, nesta noite eu também quero repreender assim todo mal, toda seta. Senhor, nesta noite também visite a mente de alguém, tire toda perturbação. Visite o lar, visite as famílias, repreenda assim todo espírito de prostituição, de separação, de contenda, de discórdia. Senhor, toda porta que está fechada, abra nesta noite. Quebre assim os grilhões de vidas que estão aprisionadas. Tua palavra é fiel e poderosa e eu sei que nada cairá por terra porque tu és fiel.
E independente de tudo, de todas as coisas, tu permanece fiel. E eu te agradeço, meu Deus, por mais este dia, por mais este momento. Abençoa, Senhor, teus servos, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Não sei nem que horas são. Amém, irmã. Glória a Deus. Orem por mim, que eu oro por vocês. E assim a gente vai vencendo a guerra, né? Que Deus abençoe, viu, os irmãos. Foi até aqui, né? O que Deus colocou assim no meu coração para fazer e para falar, irmãos, né? Deus é fiel. Também peço que vocês me apresentem. Amém. Porque eu preciso estar voltando para São Paulo. Terminei minhas aulas aqui para tirar a carteira e o Detran está parado. E eu estou orando a Deus para que o Detran volte, né? Porque nós não temos muitos dias assim aqui. E eu estou clamando que o Senhor faça algo, porque eu terminei todo o processo e, né, para tirar a carteira e não dá para transferir para São Paulo. E só está faltando o exame, né, do Detran para mim fazer. Aí se eu for para São Paulo, perco e tenho que começar tudo de novo. E eu peço que os irmãos me ajudem em oração, para que Deus destrave nessas coisas, esses empecilhos, porque senão eu vou ter que ficar aqui sem saber até quando, né, o Detran vai mandar chamar. Então eu estou pedindo a Deus que bote a mão nesse negócio. Então eu peço aos irmãos que me apresentem ao Senhor, apresentem essa questão, para que o Senhor faça algo, porque eu não quero ter que começar tudo de novo, né? E ter que pagar tudo de novo. Então assim, é muita coisa, viu? Então assim, me ajudem em oração. Amém. Amém, viu? Eu queria dividir isso com vocês, porque eu acredito na oração da igreja. Os irmãos, quando se unem para orar, você nem imagina o que Deus faz, viu? Se tem algo poderoso na terra, é a oração. E esse povo, né, que é simples e que muitos não dão nada, mas que quando clama, Deus move o céu, Deus abre o mar, viu? Então creia que a oração, ela tem poder. Fiquem na paz, irmãos, viu? Deus abençoe.